temor, pânico. Porque é só a partir de Gênesis 3, quando a gente escuta as consequências do pecado, e essas consequências do pecado trouxe o quê? O que mais abalou a humanidade na consequência do pecado? Morte. Então, desde a partir de Gênesis 3, a humanidade se questiona sobre a vida, sobre a sua existência. Morte, ela começa a fazer parte a partir de um desvinculamento de Deus, porque Ele é vida. O conceito de morrer mais amplo não é simplesmente deixar de existir, é deixar de estar com a vida que é Deus. Então, a partir do momento que Adão e Eva comeram, já morreram, já começaram a morrer, já entraram em estado de morte, porque a morte é a separação da humanidade com Deus. A morte não necessariamente está ligada a tempo, a viver eternamente, a viver numa existência e viver para sempre. Viver para sempre sem Deus é morte também. Só que é uma morte consciente. Você está lá, está respirando, está pensando, mas está morto. E esse conceito Jesus traz, porque quando Jesus fala assim, você, ao me ter, terão naquele momento a vida. Quem tem o Pai tem a vida. Tem agora no presente, porque Deus é a vida. Então, a humanidade se preocupa e busca não necessariamente essa vida, mas ela busca apenas uma existência. E aí a arqueologia comprova, os métodos ou as formas como faziam as mumificações, na crença de que poderia ir para uma outra dimensão e viver, porque o que eles queriam não era a verdadeira vida, mas sim viver eternamente. E o capítulo 1 do livro de Timothy Keller, que fala de uma certa esperança, você vai entender, ou vai ver, baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. E que igreja problemática, a igreja de Corinto. São muitas questões que Paulo tinha que combater, mas no capítulo 15, todo o capítulo 15, Paulo vai combater uma crença, quem sabe, ali trazido pelos gnósticos, os recém-convertidos, numa ideia platônica de que o corpo, a matéria, ela é ruim, é mal, e como Deus poderia trazer a existência novamente de um corpo tão ruim, uma vez que já passou pela morte. Então, os saduceus, influenciados pelo gnosticismo, entrando ali na igreja no século I, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles até acreditavam na ideia de um Cristo que ressuscitou. Porém, na ressurreição dos mortos, para ele era patético. E aí entra Paulo em cena, faz uma viagem até lá, para exortar a igreja, para instruir a igreja, o risco que essa crença levaria eles a uma condição espiritual, de não acreditar na ressurreição dos mortos. E acompanhe comigo a leitura. Eu quero ter tempo de ler todo o capítulo, mas talvez não dê. Eu separei alguns trechos importantes para ler. Do verso 1, do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 11, Paulo faz uma introdução. Nessa introdução ele já deixa alguns elementos importantes para a gente entender o que ele vai construir, a base teológica de Paulo à igreja de Coríntios. E ele diz assim: irmãos, quero que lembre-se do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se vocês continuarem a se apegar firmemente à palavra que eu preguei a vocês. Caso contrário, vocês terão crido em vão. A primeira expressão, crido em vão. Vocês vão perceber que ao longo do discurso de Paulo, ele vai dizer que é em vão.
E o que se torna em vão é a não crença daquilo que ele vai apresentar aqui. Então ele deu a primeira deixa dele aqui. Pois, o que primeiramente lhe transmiti, e aí ele vai explicar o que ele transmitiu, o que é evangelho, ele pregou no verso 1. Verso 3 ele explica: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo quem? Quem foi que disse? Segundo as Escrituras, segundo o registro, segundo aquilo que foi registrado, foi visto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo o que? Ele repete de novo, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 homens de uma só vez, a qual muitos vivem até o dia de hoje, porém alguns já haviam sido mortos, em outras traduções, adormecidos. Depois apareceu a Tiago, e então, depois, a todos os apóstolos, e depois apareceu também a mim, do qual eu fui fora do tempo, pois sou menor de todos os apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas, todavia, graças a Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, não foi em vão, não foi inútil. Por quê? Porque a sua graça, eu depositei a confiança nela, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, que tenha sido eu, que tenha sido eles, isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Nisso, um ponto. Está exclusivamente tocando num ponto, ressurreição de Jesus. Mas, Davi, eles não estão, a questão aqui do capítulo 15 não é sobre a ressurreição de Jesus, e o próprio Paulo afirma: vocês acreditam que Jesus ressuscitou. Não é assim o vosso credo, não é o que você acredita? Vocês não acreditam que Jesus apareceu para um punhado de gente, apareceu a Pedro, depois aos 12, depois a uns 500, depois aos apóstolos, depois a mim, que ainda estou vivo, testemunhei. E ele, além de testemunhar, ele diz segundo as Escrituras. Existe uma vertente teológica, até os dias de hoje, né? Onde dizem, essa corrente teológica, que Jesus não ressuscitou em matéria, em corpo. Jesus ressuscitou apenas em espírito, não foi em carne. Como também existe que a ressurreição de Jesus é apenas uma parábola. Isso é tido aí nas fontes da teologia liberal, que é muito forte hoje em dia pregado por ele, que a morte e ressurreição de Jesus é apenas uma parábola e não foi algo literal, algo que aconteceu. E por 2 vezes Paulo repete: conforme as Escrituras, conforme o registro, porque o cristianismo, a base do cristianismo, ela é tida com base no que foi escrito, no que foi registrado, no que foi vivido. Então ele diz no que foi escrito, conforme as Escrituras, conforme no tempo dele, né? Os pergaminos que registraram tanto a sua morte como a sua ressurreição, e como também, não só nisso, como também no que eu vi. E aí ele traz para o campo pessoal, porque ele viu Cristo. E todos conhecem a história, quando Paulo estava, né, ainda perseguindo a igreja, na estrada que ia para Damasco, ele teve uma visão, ele estava montado no seu cavalo, cheio de justiça divina, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de religiosidade. E quando Jesus aparece, meus amigos, aqui é só um parênteses, não tem nada a ver. Deixa de lado todo tipo de religiosidade. Você que é um religioso cheio de justiça, como Saulo estava, quando se encontra com Jesus, ele te derruba do cavalo das tuas armas, abaixa todo o discurso de ódio e bota por terra. Foi assim que aconteceu com Paulo.
Mas prossiga, que o tema não é esse. Então, o que acontece agora? Paulo está testemunhando algo que ele viu, que ele ouviu. E o que viu e que ele ouviu? Um evangelho. E este evangelho é construído sobre uma base sólida. Porque muitos se dizem cristãos. Mas o cristianismo, ele é construído em cima de pilares. Concorda comigo? Você não pode ser um cristão acreditando em muitos deuses. Você pode ter crenças diferentes da minha. E eu vou dar exemplos aqui. Por exemplo, na questão do sábado. Para você, o sábado significa isso, isso, isso. Para mim, significa isso, isso e mais isso. E a gente pode ter essas divergências, mas existem coisas que dependem do cristianismo. E Paulo está dizendo que a morte e a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos faz parte de uma base, um pilar onde o cristianismo é fundamentado. Caso contrário, aí ele vai explicar o que acontece. Ele vai explicar o que acontece quando você tira a crença na ressurreição dos mortos. E o que vai acontecer não só é uma questão apenas de pensamento, de ideias, mas é uma questão que mais na frente vai trazer algo terrível na sua relação com Deus. E aí ele começa a puxar o fio, sabe aquele fio da costura? Quando a gente sai puxando, começa a desmoronar todo o vestido. Aí ele diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se está pregando isso, ele está dizendo assim, todo mundo não acredita que, imagina que aqui seja a igreja de Coríntios, todos vocês não acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Beleza, está todo mundo igual. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se vocês acreditam que Jesus ressuscitou, por que vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos? Vai começar a desconstruir agora. Ele está começando a puxar agora o linho, aquela linha que vai descosturar todo o vestido. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se você não acredita que existe ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aí ele vai repetir algo que ele abriu o seu discurso. É inútil a nossa pregação. Vamos acabar o culto, vamos todo mundo para casa, que não faz sentido a gente estar aqui hoje. Se de fato não há ressurreição dos mortos, se Jesus não ressuscitou, o que é que a gente está fazendo aqui? É melhor voltar lá para a lagoa e doar sangue, porque pelo menos vai manter vivo algum punhado de gente. Preste bem atenção para não... Se de fato não existe ressurreição dos mortos, não vai existir ressurreição de Cristo, e é inútil a vossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsa testemunha a Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então ele sai piorando cada vez mais a gravidade do fato de você não acreditar que existe ressurreição dos mortos. Agora, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Quarta vez que ele repete, inútil é a fé que vocês têm. E ainda, eu digo que os seus pecados não foram perdoados. Pegou pesado agora, hein? Seus pecados não foram perdoados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, eu até grifei, estão perdidos. Oi. Som. Oi. Voltou. E se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes
e digno de compaixão. Em outra tradução, se a tua vida, se a tua esperança, se tua expectativa em Cristo se limita apenas nessa existência, vocês serão as pessoas mais infelizes do mundo. Quem está dizendo isso é Paulo, não sou eu não. Então não faz sentido. Não faz sentido igreja, não faz sentido história do cristianismo, não faz sentido história dos mártires, não faz sentido dos reformadores, não faz sentido viver o cristianismo, não faz sentido nada. Se de fato você não acredita de que há sim a ressurreição dos mortos, então inútil, em vão, é tanto a nossa fé como a nossa pregação. E Paulo traz uma dimensão muito mais profunda do que eu esperava. E ele chega até a afirmar que os seus pecados não serão perdoados porque não acreditam em Cristo. E é só em Cristo em que nossos pecados são perdoados. É por isso que existe o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus, o seu Filho, nasceu de uma virgem, padeceu em Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, ressuscitou, desceu à moradia dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, no qual julgará os vivos e os mortos, e então voltará para trazer a ressurreição todos aqueles que morreram confiando nele, e o levará para viver eternamente. Que esperança maravilhosa! Porque se de fato acreditamos que Deus é Criador dos céus e da terra, que trouxe à existência a nossa vida, e eu pergunto a você, lá em Gênesis 1, quando Deus olhou e viu que a terra estava sem forma e vazia, Ele te criou esses elementos, essa complexidade de todas as matérias biológicas existentes, físicas, químicas existentes no mundo de hoje, do qual a humanidade, com a mais inteligência e tecnologia que tem, ainda não sequer conheceu nem um pouco da profundidade dessa terra. E Ele criou isso a partir de quê? Um Deus que cria todas as coisas do nada, um Deus que traz à existência. Eu gosto do cultivo da hidroponia. Vocês conhecem, né? Você coloca a plantinha lá, só dentro d'água, e existe um milagre divino ali. Do nada aparece matéria. Daqui a pouco está uma planta grande, só da água. Não tem nada, nenhuma substância. O que é que trouxe à existência essa planta? Me diz, o que mantém uma complexidade, um mundo biológico funcionando, no seu ecossistema funcionando o tempo todo, se não for a poderosa e divina ordem de Deus a todas as matérias existentes nesse mundo? Paulo não estava nem aí em trazer uma comprovação científica ou biológica, para depois ele dar uma aula de biologia para mostrar como é que se traz a vida. O Espírito Santo podia ter capacitado Paulo ali e ele ter visto todos os elementos necessários para a medicina. Está aí médicos, eu não posso nem falar esses termos, senão eu vou entrar num campo que eu vou falar só bobagem. Mas está tudo parado, está tudo morto. E de repente, quem sabe uma célula começa a funcionar, que vai impulsionar, daqui a pouco o coração começa a bater e começa a circular sangue, começa a circular. Paulo não poderia, Deus poderia ter inspirado Paulo e ter dado uma aula ali científica. Poxa, é mesmo, cara, faz sentido, a igreja de Corinto ia sair de lá, mas Paulo disse, meu amigo, eu quero falar de fé, de crença. Olha para o Deus Criador dos céus e da terra. Olha para a tua existência. Paulo fala aos Coríntios, mas por tabela ele fala até a gente hoje, que também é incrédulo do mesmo jeito, diz assim, José, olha para o milagre da vida. Você estudou medicina, você conhece como as coisas funcionam. Você sabe quantos milagres diariamente você presencia quando vê o sopro divino na vida, fazendo que a vida funcione.
E aí ele olha para, quem sabe, alguém da contabilidade. Meu amigo, quantas vezes foi fé? Quantas vezes a fé teve que superar as suas razões, as suas convenções, aquilo que é lógico? Quantas vezes a fé, ela transcende aquilo que é natural, porque se fosse algo natural, não seria milagre, porque milagre não existe comprovação científica. Milagre você não vai comprovar em laboratório nenhum. Milagre é aquilo, são uma perspectiva daquilo que se espera e a convicção das coisas que você não vê. Está fora da compreensão humana. Porque se um dia ser humano for capaz de compreender, de explicar cientificamente a divindade de Deus e quem Deus é e como Deus age, ele não é mais Deus. Ele deixa de ser Deus. Daí Paulo traz uns argumentos. Ele usa a metáfora da semente. Vocês não entendem o que acontece com o grão de trigo quando esse está morto? Quando você olha para uma semente, eu gosto de plantar. Essa semana eu peguei uma semente de abacate morto, estava morto. Você olha sem vida. E eu deixei lá no canto do quintal. E algumas semanas estava verde, saindo, brotando, trazendo existência. Daqui a pouco viraria uma árvore grande, forte, e aquela árvore produziria muitas e muitas vidas. Vai olhar as pequenas coisas da natureza. Como é que você pega uma semente que está morta e é necessário que morra? Paulo fala, né? Ele usa a metáfora, porque senão não vai ter vida. É necessário que morra, porque assim morrendo vai germinar e vai produzir o quê? A vida novamente. Assim também é necessário que morra, mas que morra acreditando o quê? Naquilo que João fala no Evangelho de João 16, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, todo aquele que acreditar em mim, acreditar num Cristo que padeceu em Pôncio Pilatos, que desceu à sepultura e que ao terceiro dia ressuscitou, todo aquele que morra nessa esperança, nessa convicção, ainda que morra, ainda que adormeça, viverá. Porque é necessário que a semente morra. Mas o nosso coração, muitas vezes, temem, porque para alguns que da época dizia, mas quando essas coisas vão acontecer? Que ressurreição é essa demorada que meu parente querido, e eu sofro, choro todo dia? Quem sabe havia alguém lá em Corinto que questionava. Quem sabe, de tantas expectativas, e aqui um outro parênteses. Cuidado com essas expectativas, com essas esperanças que são feitas a partir de mãos humanas, de pensamento humanos, para que não atrapalhe a tua fé nem tua relação com Deus. E que muitas vezes dizem, olha, Jesus está voltando, Jesus vai voltar agora, Jesus vai voltar agora, Jesus vai resolver seus problemas, e o sofrimento humano chega um momento que não aguenta mais. E Paulo continua dizendo, isso vai acontecer, mas cada um na sua ordem, cada um por sua vez. No verso 23, Cristo, o primeiro, porque Cristo foi a primícia da ressurreição. Depois, olha só como é claro, não precisa de hermenêutica. Cristo foi o primeiro. E aí depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo domínio,
toda a autoridade e todo o poder humano, vingativo, com ódio, com o desejo de possessão sobre o outro, de manipulação, quando acabar todas essas coisas, e ele destruir todos os seus inimigos, no verso 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Essa semana, a igreja do Bessa tem chorado pela morte de 2 pessoas queridas. A irmã Julinda teve um dia desse aqui. Eu até apresentei ela. Já era de idade. E ainda chorando, o luto pelo seu marido que morreu ano passado. Ela veio falecer essa semana. Ela estava com câncer. E era um casal que tinha uma história. A gente conviveu muito. Era Caleb nosso. Para quem não sabe, Caleb é um evangelista voluntário. A gente liderava um grupo de evangelismo e eles lideravam junto conosco. E era um casal unido, bonito. E quando ela descobriu, foi diagnosticada que estava com câncer, o marido não aguentou a pressão, que ele faleceu, primeiro do que ela. E essa semana ela faleceu, não resistiu. E pouco antes dela morrer, ela disse para as filhas, né? Fiquem em paz, porque eu estou em paz com Deus. Meus amigos, talvez você não saiba o que é dor da morte. Talvez ressurreição para você não tenha tanto sentido, porque você não sabe, você não teve a dor de perder alguém querido. Mas quando você ama alguém, você começa a imaginar como será a sua vida sem aquela pessoa que você ama. Você já fez esse exercício? A gente, como seres humanos, como humano, a gente tem uma capacidade, eu não sei se é uma capacidade ou uma defesa, eu não sei como é que poderia dar nome a isso aí, mas tipo assim, esse sentimento, mas a gente só consegue valorizar quando a gente perde. Quando a gente perde alguém, quando aquela pessoa que está do teu lado, que muitas vezes te aborrece, que muitas vezes enche teu saco, que muitas vezes é um porre naquela hora, que muitas vezes você diz, vai-te embora daqui, sai, vaza um pouco, que eu não aguento mais. Mas quando perdemos aquela pessoa, quando sabemos que aquele ser, aquela consciência, aquela existência, aquele ser humano não está mais conosco, vem a dor da saudade, a dor da separação, a tristeza. A morte é o único elemento que a humanidade, o ser humano, e aí eu estou falando da humanidade no geral, independente da crença que você tenha. E você é livre para acreditar no que você quiser e a gente vai ser amigo do mesmo jeito e não está tudo certo entre a gente. Mas a crença que você tenha, se você não acredita na ressurreição, de que a tua vida se limita apenas a essa existência, você será um ser mais infeliz dessa vida. Nada vai fazer mais sentido. Nem está aqui porque a gente vai viver aqui um cristianismo e vai viver bonzinho e vai renunciar a tudo a troco de quê? Aí vamos encarar aquilo que os filósofos ateus, Nietzsche falava, Schopenhauer falava, gente, vamos viver a vida agora, vamos aproveitar, vamos beber, vamos fazer tudo que não presta, porque o que importa é se satisfazer, porque amanhã a gente está morto. Aí tudo vai fazer sentido, é a lei da sobrevivência, é a lei dos mais fortes, quem vai prevalecer? Os mais espertos, então vamos meter-lhe corrupção, porque afinal das contas, tudo se limita aqui, vamos ser corrupto mesmo, vamos se encher de prazer, vamos se embriagar nos prazeres da vida, porque tudo só tem sentido a partir dessa existência. Não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Ah, meu amigo, então vou pegar tudo que é dinheiro, eu vou gastar, vou aproveitar a vida, porque não tem outro caminho. Você percebe que quando não se crê que há a ressurreição dos mortos, desconstrói toda a fé, a base do cristianismo.
Por isso que homens lá atrás lutaram e em nome dessa fé morreram. Por isso que você só vê os outros prosperando, você só vê os outros subindo e você permanece no mesmo lugar. A tua fé não se limita a essa circunstância, porque se limitar a essa circunstância, eu digo que você é a pessoa mais infeliz que essa vida produziu. Você é um fracasso. Como diz a música de Jefferson Pilar, e se o mar não o abrisse quando o povo estava correndo do faraó naquelas circunstâncias? E o povo tivesse morrido às margens do Mar Vermelho. O celular falou aqui. E se Deus não tivesse realizado as curas que realizou na vida de muitas pessoas, como também na vida de muitas pessoas não realizou. Jó perdeu sua família, Jó perdeu sua esposa, Jó perdeu sua riqueza. E não vem se apegar ao textozinho quando diz que Deus deu o dobro a Jó, porque Deus deu uma mulher mais bonita, Deus deu um carro a Jó, deu riqueza. Não era isso que Jó queria, porque ele mesmo disse, olha, estou certo que o meu Redentor vive, e por fim, e por último, ele já tinha essa convicção, ele vai se levantar sobre a terra, ele vai dar de volta a minha esposa querida e meus filhos queridos, que era a única coisa que Jó queria, não estava nem preocupado com a riqueza e nem com a nova esposa que ele ganhou. Mas ainda assim, Deus na sua misericórdia, ele nos dá bênção, ele nos dá forma de alívio aqui nessa vida, mas com toda a convicção eu digo que aquilo que Deus está preparando para a gente, e aí quando eu falo que Deus está preparando para a gente, eu não trago aquela ideia que se pensa em ruas de ouro, em vida eterna, não estou falando nada disso, mas o que Deus está preparando para a gente, a essa vida que Jesus dá no nosso coração, que a despeito da circunstância do qual vivemos aqui, Ele nos alivia a nossa dor. Ele é capaz de fazer com que alguém que esteja lá na sepultura, enterrando o seu filho, seja consolado. Ele tem a capacidade de vencer e superar todos os teus traumas. Ele tem condição de trazer, quem sabe, uma vida que você tem vivido por aí preta e branca, onde as coisas não fazem mais sentido, porque a vida te deu uma rasteira e tu vive sofrendo algum trauma de casamento, trauma de vida conjugal, trauma de vida relacional, não sei qual é o trauma financeiro, trauma de algum negócio que deu errado na tua vida, que você investiu toda a sua expectativa de trabalho e deu tudo errado, e eu não sei qual é o trauma que você vive, mas Cristo tem preparado uma esperança viva para teu coração. Ele é o conforto que nós temos. E comigo, e por último, quando eu enterrei uma pessoa do meu coração, e quando foi aquela cena mais triste, né, quando foi para fechar o caixão de Werton, todo mundo conhece a história, eu fui consolado e me deu motivação para estar aqui hoje, a esperança de um dia poder revê-lo novamente. Essa fé que me faz prosseguir todos os dias, vindo até a comunidade Novo Tempo, me deslocando 40 quilômetros para vir, 40 quilômetros para voltar todos os sábados, acordando cedo, vivendo em comunidade, pregando o Evangelho, falando de Jesus, ensinando o porquê. Porque eu tenho a esperança que essa vida não se limita aqui. E Paulo está exortando a igreja de Coríntios e fala para essa comunidade também: filho, a vida não é isso aqui não. Isso aqui que você vive hoje são migalhas. Essa vida medíocre que hora está boa, hora está ruim, daqui a pouco você recebe um telefonema. E esse telefonema é uma notícia triste de alguém sua que morreu e você não teve nem sequer a oportunidade de dizer um até logo. Eu não consigo imaginar um Deus tão bondoso em sua palavra inteira
criasse uma dimensão existencial que fosse limitado a isso que a gente vive. Portanto, não acreditar em ressurreição, você joga em risco o caráter de Deus, de um Deus que cria sentimentos, um Deus que se criou um sentimento que se chama amor, criasse um elemento que cortasse esse amor, que cortasse você por dentro, e nunca mais trouxesse à existência, mesmo que o seu coração batesse, como eu vejo muitas pessoas, que o coração bate, e o corpo se move, mas já estão mortas por dentro, sem esperança de nada.